Aprendemos um pouco da palavra de Deus. Essa noite eu quero conversar com vocês sobre a prescrição para uma vida eterna. A prescrição que Deus dá a nós para uma vida eterna. O texto de base é o mesmo que a gente vem estudando nas últimas semanas. João 14,6. Sabe dizer ele de cor? De novo, foi só um ensaio ali, a Luísa estava só formulando para vocês qual é o versículo. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você pudesse, então, estar diante desta vida, estar diante do médico dos médicos, e ele fosse diagnosticar o que você precisa, o que a humanidade precisa, como seria isso para você? Conversar sobre João 14,6 nos traz muitas coisas maravilhosas do que Jesus é para nós. Nós começamos essa viagem com o pastor Júlio Marcelo, lembra? Ele entrou aqui de pescador e ele lembrou a gente que se Jesus é o caminho e o único caminho, então nós não podemos guardar as nossas redes. Nós não temos o direito de simplesmente desanimar e largar as coisas para lá. Porque este é o caminho, eu preciso estar com a minha rede pronta para jogar a rede, para continuar nesse caminho e continuar fazendo as coisas, porque é Ele que abre o mar e é Ele que está conosco. E se tudo der errado, vai fazer você andar para cima do mar. Na semana seguinte, o pastor Fábio Ventura veio falar para nós sobre Jesus ser a verdade. E ele trouxe para a gente dele ser a única verdade, a verdade de Deus, que se tornou carne e habitou no meio de nós. Então a gente veio conversando sobre isso hoje. O que a gente vai focar maior é que Jesus é Zoe. Jesus é vida. Em João 1,14, por exemplo, 4, João diz para a gente que Jesus, ele é o Zoe de Deus, ele é a vida e a luz para os homens. E o que quer dizer Zoe? Zoe não quer dizer necessariamente apenas vida, porque Jesus não é apenas vida ou uma vida. Zoe quer dizer fonte de vida, porque é nele que está a vida, porque a vida vem dele. E essa é a grande diferença daquilo que nós falamos de Jesus, e quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem vida, ele não recebe vida, ele produz a vida, porque a fonte vem dele. E é ele que traz ela a nós. Então o que João nos explica lá no capítulo 1? Em João 1, João vai dizer o seguinte: olha só, o Logos de Deus, a palavra de Deus, ela se tornou carne. Algo que era impensável para a humanidade aconteceu. A palavra de Deus, a palavra que criou todas as coisas, porque ele cria por meio da palavra, a palavra ao qual nós lemos, essa palavra se tornou carne e ela tabernaculou, que é o que João escreve, ou habitou no meio de nós. Por que João escreve tabernaculou? Porque ele vai lembrar que os judeus vão lembrar do Antigo Testamento, lembra? Foi feito um tabernáculo para que Deus habitasse ali. Então ele está dizendo assim: olha, vocês estavam acostumados a ver que Deus habitou num tabernáculo, mas ainda era o Espírito, você não via. Vocês estão acostumados, porque os judeus, aí não na palavra, mas na cultura judaica se dizia que a sabedoria da palavra vinha e habitava em algumas pessoas, como foi com Salomão. Só que o que vocês não sabiam é que este Deus, esta vida, se fez carne e esteve em nosso meio e caminhou em nosso meio. Esta fonte de vida se tornou um de nós e caminhou entre nós e habitou em nosso meio, dormiu, andou,
conversou e fez todas essas coisas a nós. Vocês têm acompanhado que muitas e muitas vezes têm me visto pregar a importância da igreja voltar ao primeiro amor, da igreja voltar a ser um organismo espiritual, de nós voltarmos a ter Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Nós precisamos voltar verdadeiramente a entender o caminho antigo, que é, na verdade, o único caminho. E que nós temos que abandonar muitas das ideias religiosas que aprendemos a vida inteira. Porque em alguns momentos essas ideias são deturpadas e saem do caminho do Evangelho. Mas a única coisa que nós não podemos abandonar e que precisamos retomar é o caminho do Evangelho e não a prática de religião. Porque a mera prática religiosa pode ser manipulada, mas o caminho não pode. E nós precisamos reencontrar este caminho. Nós precisamos parar com muitas coisas que têm nos levado para longe do primeiro amor, a fazer as coisas porque eu aprendi que era desse jeito, ou porque eu quero que seja desse jeito, ou porque eu não concordo com as coisas de outro jeito. O que você concorda ou não concorda, sinceramente não importa. O que eu concordo ou não concordo, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, é o que o caminho diz. É como Jesus espera das coisas de nós. E por que isso? Porque a Bíblia nos chama a viver o único caminho, que é Jesus. João 14,6 é uma resposta de Jesus. Uma resposta às dúvidas que habitavam no meio dos discípulos. E no meio dessas dúvidas, ele responde dizendo: parem de ter dúvida. Até aqui vocês viveram pela religião e vocês viram que os fariseus ficam separados dos outros, que os saduceus e fariseus brigam, que escriba acha que é melhor que os outros, e o outro acha, porque a religião, quando se desvia do caminho, ela faz isso. Ela vira uma guerra de poder, ela vira uma guerra de vontades, ela vira uma guerra de quem concorda, quem não concorda, quem quer isso, quem quer aquilo, quem acha que é isso, quem é aquilo. Ela vira murmurações, ela vira palavrinhas que sempre dão alfinetada nos outros. Então Jesus está respondendo para eles o seguinte: há apenas um caminho, há apenas uma verdade, há apenas uma vida, uma única forma que Deus quer que você viva. E essa forma tem um nome, e o nome é Jesus. Essa é a questão que a palavra traz a nós. Ele que é o médico dos médicos. E por que eu posso dizer que Jesus é o médico dos médicos? Porque a palavra, porque a religião, porque a bebida, porque as drogas, todas as coisas que nós temos nessa terra são paliativos, tentativas de curar uma dor que cada ser humano tem em seu coração. Mas o médico dos médicos não põe um paliativo na vida de ninguém. Ele põe cura por um único motivo: ele mesmo é a cura. É por isso que ele mesmo se entregou por nós. Porque ele é a própria cura. Mas eu vou admitir para vocês que há uma prescrição médica desta cura. Toda prescrição médica começa com um diagnóstico. Eu preciso saber qual é o meu problema. Por exemplo, eu soube que eu estava lá embaixo, e o pastor Daniel revelou para vocês, assim como a Poli, os dois tiveram coragem, a Poli um dia revelou para vocês, e o Daniel revelou para vocês que estão enfrentando depressão. Nós sabemos que o nosso irmão Moisés também está, pelo menos os três são os que eu sei que estão enfrentando um problema sério, que é a depressão e toda a dificuldade que ela impõe. E estão lutando como podem, nós estamos ajudando eles como a gente pode ajudar. Por que ele pode dizer isso para vocês? Porque em algum momento, finalmente ele teve um diagnóstico. Até então ele se culpava, até então ele achava que não sei o quê, não, eu que estou de bobeira, não tem nada a ver, deve ser alguma bobagem minha, ou eu que estou insatisfeito com alguma coisa. Até ele descobrir, não, eu tenho um problema. E agora eu posso lutar por uma cura. Então Deus tem um diagnóstico à humanidade. Através do apóstolo Paulo, em Romanos 3,23, Deus escreve para a gente: pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Na verdade, o diagnóstico é um pouquinho mais longo, mas eu não vou ler todo. Se você quiser em casa, você começa lá no capítulo 1 e você vai ver Paulo explicando toda a doença até ele terminar dizendo: isso tudo quer dizer o seguinte: todos pecamos e por isso nós estamos afastados da glória de Deus e destituídos da glória de Deus. Como é que foi isso?
Lá no Éden, Deus cria Adão, humanidade. E cria Adão, macho e fêmea, homem e mulher. Ambos são Adão, ambos são humanidade. Que para nós no português virou Adão e Eva. De fato, Eva tem esse nome, mãe de muitas nações, ou mãe de nações. Mas vocês vão perceber em partes do texto bíblico que algumas vezes Deus chama os dois de Adão, porque Adão significa humano. Seres humanos foram criados. Esses seres humanos foi dado todo o jardim do Éden. E digo, aproveitem tudo, façam tudo, eu criei isso para vocês curtirem. E Deus amou tanto a nós, que todo dia, ele no fim da tarde dava uma passada lá no jardim do Éden. Como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Ele queria ter relacionamento com os seres humanos, e queria ver os seres humanos se desenvolvendo. E eles começaram a cuidar do jardim, dar nome aos animais, nome às frutas, nome a tudo. E tudo ia bem. Só que Deus tinha dado uma ordem. No meio do jardim tem duas árvores. Do fruto da árvore do bem e do mal, não comam. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E o que o ser humano fez? Exatamente o que foi dito para ele não fazer. Ele foi lá e desobedeceu a Deus. Ele comeu do fruto. E assim todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ele morreu espiritualmente. Fisicamente nós estamos aqui. Houve a morte espiritual. The walking dead. Mortos que caminham. E que estão caminhando para o inferno. Esse é o problema da humanidade. Na maioria das vezes as pessoas perguntam, e o que eu tenho a ver com isso? Esse troço lá não é. Bom, imagine o seguinte, que você construiu uma fábrica. Construiu uma fábrica de algum tipo de bebida, de iogurte, por exemplo. O Antônio KS que está lá se recuperando, está tomando só iogurtezinho. Você fez uma fábrica de iogurte. Seu iogurte é maravilhoso, 100% puro, passa em tudo quanto é teste, sem problema nenhum. Você tomou todas as precauções, você tem manutenção em dia, você tem um monte de coisa. Num belo dia, assim como no Éden teve a serpente, num belo dia um funcionário insatisfeito da sua fábrica, ele vai lá e ele modifica algumas coisas que produz uma impureza no iogurte. Você não percebe, ninguém da fábrica percebe, e a fábrica continua a gerar iogurte. O que acontece a partir daí com todos os lotes de iogurte? Todos estão contaminados. Então vamos lá. Por que Adão e Eva não tinham pecado? Porque eles foram criados por qual fábrica? Por Deus. E a fábrica que eles foram criados, de criado, não tem pecado. Só que quando eles pecaram, eles são a fábrica contaminada. Nós nascemos de um outro Adão. Então nós somos todos contaminados, porque viemos de fábrica contaminada. Os filhos, os netos e assim por diante. Por que eu estou explicando isso para você? Porque você talvez já tenha lido na Bíblia que Deus chama Jesus de o segundo Adão. O segundo Adão. Jesus cumpre tudo sem pecado. Ok? Ele cumpre tudo que tem que cumprir sem pecar. Morre e ressuscita sem pecado. Ele faz o que Adão deveria ter feito lá atrás: não pecar. E aí é que a coisa começa a andar. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Mas por hora baixa vocês vão entender qual é o nosso diagnóstico. Todos pecados. Estamos longe da glória de Deus. E assim como a ignorância é um sintoma fatal que nos leva à morte, ignorar sintomas da nossa vida, ignorar que nós facilmente caímos no pecado, ignorar inclusive aqueles que já são cristãos, quando você está se afastando de Deus e fazendo coisas achando que está fazendo certo, por causa da sua religiosidade, mas está se afastando de Deus e deixando de cumprir o que Deus diz. Tudo isso é fatal. Mas nós temos uma boa notícia. O médico dos médicos não vai só diagnóstico.
O médico dos médicos tem cura definitiva. Vamos voltar ao Éden. Após o pecado, Deus puniu a humanidade, mas Ele nos ama. Ele podia só nos destruir. E Ele decide fazer o quê? Vou salvá-los. Vou mudar a história dele. Eu quero eles puros. A primeira coisa que Deus deu à humanidade é a lei. No Antigo Testamento, o povo recebe a lei. Escolheu um povo, que seria o povo de base, ele recebe a lei. A função desse povo era viver a lei e ensiná-la aos outros povos, para que toda a humanidade pudesse viver a lei. Ok? A ideia de Deus é que Israel se tornasse uma nação de profetas, de sacerdotes, para que todos conhecessem a Deus. Só que aí tivemos um outro problema. Com o tempo a lei começou a ser deturpada, a religiosidade foi deturpando as coisas da religião, foi deturpando o que diz a lei, e uma série de coisas foi acontecendo. Por quê? Porque identificou-se um outro problema. Nossa carne. Nossa carne tornou a lei insuficiente. Por que isso aconteceu? Porque não somos capazes de cumprir a lei de Deus sozinhos. É impossível. Paulo escreve isso para a gente em Romanos 8, verso 3 e 4, ele diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. O que Paulo então está explicando? A lei era insuficiente, não porque a lei em si era insuficiente, ela foi insuficiente porque nós somos insuficientes. Porque nós não conseguimos seguir essa lei corretamente. Nós vamos o tempo todo cair no pecado. Nós vamos o tempo todo acabar fazendo coisas que não devem. E a Bíblia diz que quem erra um artigo da lei é réu da lei inteira. Então, no final das contas, todos continuávamos condenados. E haja animal para matar, para tentar purificar o povo. E aí, Deus muda a situação como um todo. Ele diz assim: esse ser humano sozinho não consegue. Ele vive na carne. Ele não é capaz de seguir a minha lei. Então a lei está mais condenando eles do que ajudando eles. Vamos mudar essa brincadeira. Qual é a solução apresentada? O próprio Paulo explica nesse texto. Ele diz: ele enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Mas uma oferta, eu disse para vocês que o médico dos médicos não faz paliativo, ele faz cura definitiva. Então ele se tornou a última, derradeira, principal e total oferta pelo pecado humano. Ele veio como cura. E aí fica mais fácil de você entender quando João escreve a nós algo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, o médico dos médicos, que é a própria cura, também é a cura definitiva da nossa vida. Ele vem e se entrega para os nossos pecados e paga tudo isso. Agora vamos voltar de novo. Lembra da história da fábrica? Então, quem vem da fábrica contaminada está contaminado. O segundo Adão, agora, é uma nova fábrica. Essa fábrica venceu a vida e a morte sem se contaminar. Então permaneceu a fábrica sem se contaminar. Ok? Então quem vem da fábrica contaminada está contaminado. Quem vem da fábrica que não está contaminada está limpo, porque não há contaminação nela. Então quem é nascido daqui está limpo. Quem é nascido daqui não está limpo. O primeiro diagnóstico da humanidade é o quê? Nós estamos destituídos da glória de Deus, porque nascemos contaminados. Aí você entende quando Nicodemos pergunta isso para Jesus, ele responde:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pergunta Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e no Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce no Espírito é Espírito. Não se surpreenda então do fato de eu dizer que é necessário nascer de novo. Jesus se torna o segundo Adão para ter uma segunda fábrica. E aquele que nasce de novo agora nasce do Espírito. E se nasce do Espírito da segunda fábrica, que não tem pecado, agora sim torna-se justo. Porque é nascido de Deus. Porque vem do próprio Deus e vem de Jesus que pagou o pecado. Então o seu primeiro nascimento, que você veio do papai e da mamãe, é o nascimento que você veio das mesmas fábricas que todo mundo está vindo e que todo mundo está contaminado e já nasce pecador. Mas aqueles que nascem de novo, nascem da fábrica do segundo Adão, nascem do Espírito. E aqui tem a solução da doença do pecado, que livra você da morte eterna e te leva para a vida eterna. Porque Jesus, o médico supremo, o médico dos médicos, ele não veio para tratar sintoma temporário, mas veio para dar cura e cura completa de vida eterna. Bom, a eternidade já deveria ser o bastante. Mas Deus nos ama tanto que Ele resolveu dar algo além da eternidade a nós. Um dos textos que revela isso é João 10:10. E Jesus diz, o ladrão não vem senão para furtar, matar, destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, tenham zoe e a tenham plenamente, em abundância. Isso significa que Deus te oferece, no momento em que você nasce de novo, uma nova forma de viver. Uma forma de viver plenamente. Uma forma de viver a vida com Ele aqui nesta terra ainda, além daquilo que você viverá no céu. E uma coisa, Ele oferece uma vida abundante e plena nesta terra, mas a mesma palavra que diz isso, garante a nós que tudo que vamos passar nessa terra não se compara ao que veremos no céu. Mas Ele já nos mostra toda uma vida diferente. Por quê? Porque Ele diz que aqui nessa terra, uma vez que nascemos de novo, não estaremos mais sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz que você não precisa mais ser capaz de fazer as coisas. Se você permanecer em mim, poderá fazer todas as coisas, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz que nesta vida, tudo que você pedir em oração, Ele atenderá, para que o Pai seja glorificado nele. Ele diz que nesta vida, quando você estiver cansado, Ele te responde, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como o meu jugo, ele é leve, ele é suave, há um caminho. Ele diz que você não precisa tentar ser o famosão, nem precisa estar acima de ninguém, porque na verdade, para você preparar para a grande vida que Ele te oferece, aquele que quer ser o maior deve ser o primeiro que serve, e não aquele que acha que precisa brilhar. Que se você estiver doente, você pode orar, e que Ele faria uma família nessa terra para te acompanhar, ao qual Ele chama de igreja. Ele diz que mesmo nessa terra você já é mais do que vencedor, porque sabe que quando sua vida terminar aqui, você já é o vencedor que estará no céu. E Ele oferece algo ainda primordial para você viver nessa terra, que você viva para além de você. Ele oferece a você a oportunidade de ser instrumento nas mãos dEle, para que outras pessoas também tenham zoe, tenham vida e vida em abundância. Isso é um resumo do que Ele oferece. A grande verdade disso tudo é que entregar a vida a Jesus é que verdadeiramente viver Jesus. Não basta só você dizer que Ele é seu Salvador, mas entregar-se completamente a Ele é a diferença entre viver no modo de sobrevivência ou viver uma vida com abundância e propósito. Essa é a grande diferença da história.
Mas para viver essa vida plena em Cristo, você precisa confiar nele. Porque há um problema que muitas vezes tem acontecido. Muitas pessoas têm procurado Jesus e reconhecido que Ele é o Salvador. E dizem, eu creio nele como Salvador, e se entregam, e batismo e se torna Salvador. Mas a vida plena nesta terra depende dele talvez se tornar Kyrios, dele se tornar seu Senhor. E aqui há um diagnóstico agora para quem já é um cristão. Jesus tem sido Kyrios em sua vida? Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ou apenas o seu Salvador? Se Jesus é meu Senhor, o que eu faço em relação ao Senhor? Eu o obedeço. Então, se a minha vida é uma vida de desobediência a Deus e de pecado, Ele não é o meu Senhor. E antes que você olhe para o lado tentando julgar o seu irmão, eu quero te lembrar que para Deus, os pecadinhos também são pecados. Então você que de repente está pensando em quem transa fora do casamento, em quem bebe, em quem fuma, em quem pratica homossexualidade, para de pensar só nessas coisas, porque você que fica murmurando também não tem Jesus como Senhor. Você que fala mentira também não tem Jesus como Senhor, porque diz que o pai da mentira é o diabo. Você que tenta satisfazer suas vontades ao invés de realmente trabalhar para o reino de Deus, fazendo a mesma coisa. Você que deixa de fazer o bem, também comete pecado. Tiago diz isso para a gente. Então vamos olhar a Bíblia como ela é. Você, ao entregar a vida a Cristo, não pode entregar apenas querendo Ele como Salvador. Porque quando eu digo que eu só quero Jesus como Salvador, então eu só quero ser salvo. Eu não quero viver para Jesus. Aí você começa a viver para a religião, não para Jesus. E esse diagnóstico é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia é clara sobre isso. João 14,15, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. João 14,21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e revelarei a ele. João 14:23 e 24, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Desculpa se seguro, quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Então nós precisamos rever nossos conceitos e entender o que diz a palavra. Porque muitas vezes estamos vivendo vidas pobres, medíocres, porque simplesmente não temos Jesus como Senhor e não estamos vivendo plenamente a vida que Ele nos ofereceu. Aí você cita João 10:10, Jesus tem a vida abundante, mas as pessoas olham para você: vida abundante é igual a sua? Quero não. E eles têm razão. Sua vida está sempre pesada, tudo está sempre difícil, tudo é tão complicado. E igreja é motivo de você sempre reclamar das coisas. Que vida abundante é essa? Que coisa boa é essa? Que Deus é esse? O zoe de Deus, a fonte da vida, ela traz uma vida abundante, plena, feliz. Uma vida que tem guerras, que tem suas dificuldades, mas que a paz dele excede todas as guerras. Excede até como que eu posso estar em paz, apesar de tudo estar explodindo em volta de mim. Uma paz que excede o meu próprio entendimento de como ela funciona. A vida dele é que ele guarda a minha mente, guarda o meu coração. A vida dele é que eu posso ter comunhão com meu irmão. Mas se tudo isso está sendo pesado, você precisa parar e fazer um autodiagnóstico da sua vida. Porque o médico dos médicos já fez o diagnóstico, já mostrou claramente para você que você está afastado do Espírito Santo sem saber. Que em algum momento você pegou o caminho errado. E eu não vou mentir para você. Voltar não é um caminho fácil.
Porque você se acostuma com a religiosidade e continua turrão de biquinho achando que está certo. E é muito difícil reconhecer. Peguei uma rota errada e preciso realinhar meu caminho. Peguei o caminho que não deveria e preciso ir para um outro caminho. Uma coisa só eu te garanto. Jesus continua com a mão estendida, dizendo: filho, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar e você com ele e ele comigo. Enquanto você estiver vivo, Deus sempre estará com a mão estendida para você. Mas cuidado, o dia e a hora que o seu prazo termina, você não sabe. Eu não sei, só Ele sabe. E uma hora, como a gente costuma brincar, um anjo dá um grito: 135, é sua senha, acabou seu tempo. Hoje é o tempo de você mudar. Hoje é o tempo de você pegar o diagnóstico de Cristo e dizer: médico dos médicos, eu preciso de cura, porque eu quero viver a vida abundante que o Senhor me oferece nesta terra e mais ainda na vindoura na sua presença. Diante de nós está a prescrição para a vida plena e eterna que Ele oferece. Ela foi escrita pelo próprio Criador, eu apenas fui lendo para vocês o que a Bíblia diz. Então o próprio Zoe, o próprio Cristo Jesus, nos diz e nos convida a viver isso. É o próprio Cristo Jesus que diz que não quer apenas ser o seu Salvador, mas também o seu Senhor e o seu médico supremo, para guiar você pelo caminho dele, para curar o seu coração, para mostrar o verdadeiro caminho, para mostrar a verdadeira verdade e principalmente para te dar a vida, uma vida plena aqui, em preparação para a vida eterna que Ele tem para você comigo. Se eu puder lhe dar um conselho, abra seu coração, deixe ele ser quebrantado, abrace a oportunidade que Jesus te dá. Seja mais grato. Comece a trocar as murmurações e reclamações da sua vida pelo reconhecimento daquilo que Ele faz. Pratique aquele hino que diz quantas bênçãos, quantas são recebidas da Divina Mãe. Se você fizer isso uma, dizendo de uma vez, vai ver muito surpreso o quanto Deus já fez. E mais ainda o quanto Ele ainda o fará. E para marcar esse momento dessa prescrição de Deus para nós, eu quero convidar você a tomar comigo a ceia do Senhor, que nos lembra que o médico dos médicos, quando deu a prescrição dele, quando ele deu o diagnóstico dele, ele garantiu a cura para você. É como a farmácia popular, quando você pega o remédio gratuito, porque o governo pagou. Só que no caso do governo são nossos impostos que pagam. No caso de Jesus, não. Ele realmente pagou o remédio para nós. E Ele está pronto para te entregar de graça, basta você querer pegar. Então nós vamos tomar a ceia, o que a gente faz é lembrar que isso está pago. E que se você não está vivendo como poderia viver a vida plena de Deus, é simplesmente porque você não quer. A decisão é só sua. Quando os meninos estão se preparando, vão começar a tocar, e antes até da gente fazer a ceia em si, quero te convidar a curvar a sua cabeça e a orar. E a pedir apenas que Deus fale com você.